Saudações habitantes do universo 616, setor 2814, Ilha de Avalon, bairro do Limoeiro. Eu ia falar bairro do Limoeiro, Patópolis, mas deu um chabu que vai colocar esse empreendedor. Saudações habitantes do universo 616, setor 2814, Ilha de Avalon, bairro do Limoeiro, Patópolis. Estamos começando mais um Banda Nerds com a Vives quase dormindo, com a introdução mais longa já criada para um site nerd. Pelo menos a gente tem isso, né? Tem o canal nerd com a maior apresentação. Estou ao lado do surpreendente Danilo Valeta. Para quem o conhece, ele é surpreendente. Para quem não conhece, ele vai ter que surpreender hoje, porque agora eu já dei aqui o adjetivo. E vamos falar de Era Uma Vez em Hollywood. Era Uma Vez em Hollywood. E que filme, né? Um excelente filme. Antes de começarmos a falar, vamos colocar todos os alertas possíveis, ou não, isso vai depender do nosso editor, porque a gente tem uma trupe de nerds malditos. O Danilo está do meu lado, o cara que vai editar, que é o Blue Flash, o japonês, vai colocar alertas de spoiler, porque sim, esse vídeo vai ter spoiler. E por que vai ter spoiler? Porque não dá. Não dá pra falar de um filme sem spoiler, né? A gente vai ficar falando, é quase como o namoro sem beijo, de mãozinha dada, assistindo o filme com a mãe do lado. Não tem condições. A gente vai dissecar esse filme. E se tudo deu certo, a gente tem um vídeo anterior explicando o que você precisa saber para assistir esse filme. Porque esse filme, você precisa de referência. Você caiu aqui sem ver o outro vídeo, procure o outro vídeo que eu fiz com a Vives. O que você precisa saber para assistir esse filme? Porque se você não tiver a contextualização do que foi o assassinato da Sharon Tate, orquestrado por aquela figura Charles Manson, que é bizarro como esse cara na cultura pop, a cultura pop o abraçou, né? Nós temos o Marilyn Manson, que usou o sobrenome dele, nós temos o Guns N' Roses, que gravou a música do cara, o cara era um cara pirado. É muito importante ter assim, a contextualização disso, ela é muito importante para o filme. E agora a gente pode falar do filme Quentin Tarantino, o filme mais maduro dele. Provavelmente. Um filme assim, você pega Jack Brown, ele já tinha, né, uma coisa meio... Ele tem todas as assinaturas do Tarantino, né? Todos os cacoetes e tudo, tá tudo lá. Metalinguagem. Mas a montagem é em outro nível, né? A maneira como ele manipula a sua expectativa, por isso que você precisa do contexto para ver, porque senão o filme não faz sentido. Fica um pouco raso, né? Ele fica arrastado, enrolado. Conversando com algumas pessoas que viram, foi o que as pessoas falaram. Quem não tinha esse contexto teve dificuldade de entender ali as escolhas, especialmente na hora da montagem, por que o filme tem a duração que tem e por que ele explora os personagens que ele explora. E a maneira, né? Porque assim, tem alguns personagens no filme, eu tive muita impressão disso, para quem leu o livro Brumas de Avalon, conta a história do Rei Arthur, e daí teve uma série da Mary Stewart, que é uns livros do Merlin, conta a história do Merlin, a história do Rei Arthur, ela tá passando, ela tá na volta do livro. E quando você vai ver o filme do Tarantino, tem essa característica. A Sharon Tate está lá, há um foco nela, mas ela não é o príncipe, não é ela. E você fica naquela tensão de que vai ser, e há uma beleza na maneira como ele a retrata. Ele força você a se apaixonar pela personagem para você se angustiar. Né? E você tá angustiado vezes dois, porque não é só que você sabe que ela vai morrer, você sabe que ela vai morrer de um jeito horrível, porque você tá vendo um filme do Tarantino. Então, dizer, o crime mais brutal da história dos Estados Unidos, e a gente vai ver no estilo Tarantino, isso é muito angustiante. Você vai ver o filme, assim, o filme inteiro, as aparições do Charles Manson, isso é uma coisa muito interessante. As aparições do Charles Manson, elas são muito pequenas, assim, ele não foca, é como se o cara quisesse apagar esse misticismo do Charles Manson, né? Ele parece um caipira ali que cumprimenta, e aí você soube falar, o Charles, mas ele não é uma figura, né? Aí você vê muito aquela comunidade hippie, e os dois personagens, que personagens, o Leonardo DiCaprio, que faz um ator, ele é uma composição, né, de alguns atores da época. O Leonardo DiCaprio é um personagem fictício, isso também é uma coisa muito legal, né? Porque você vê um personagem fictício interagindo com personagens que existiram, com algumas diferenças, tá, gente? Por exemplo, o Roman Polanski, ele não foi na mansão Playboy, não tinha sido comprado antes do assassinato, mas aí é uma licença para os caras colocarem lá, então tem a mansão, né? Enfim. As festas eram comuns, você vê lá a vocalista do The Mamas and the Papas lá, cumprimentando a galera, você vê, tipo, vários personagens, Burt Reynolds não, mas o personagem do cara do Billions, ele... esqueci o nome do ator que ele faz ali. Mas assim,
tem vários desses atores, então quem tem uma imersão em cinema tem um deleite, né? Tem uma referência ainda maior. E o personagem do Leonardo DiCaprio é um personagem que está em decadência, e é curioso que o Brad Pitt, ele é o guarda-costas desse personagem, e você, no começo do filme, você tem a impressão que o guarda-costas está sendo meio colocado de lado, que o Leonardo DiCaprio está assumindo coisas que não são dele. E não, o cara é gente boa pra caramba. É um cara muito... De novo, né? Como que o Tarantino está traindo nossas expectativas. Ele deixa o personagem do Brad Pitt, Cliff Booth, ele é totalmente ambíguo. E ele é talvez o personagem mais bonzinho que o Tarantino já fez. O que não impede ele de matar um monte de gente, mas tudo bem. Ele é bonzinho no estilo Tarantino, né? Isso. Assim, o cara vive numa tranquilidade. É um personagem que ele vive numa tranquilidade, assim, a vida é de um jeito e ele segue a vida, e não tem nenhum problema. O que as pessoas pensam dele não interfere no modo como ele leva, então há uma desconfiança de que ele assassinou a esposa, não tem uma comprovação dessa no filme, existe uma referência rápida a isso, e você não sabe se isso aconteceu ou não, porque ele é baseado também, tanto o personagem do Leonardo DiCaprio, ele é composto por uma amálgama de atores, o personagem do Brad Pitt também, apesar de ser fictício, ele se baseia num dublê da época, que tinha uma história de uma mulher que morreu num passeio de lancha, então ficou aquela dúvida no ar, mas nada indica que isso aconteceu de fato. Você não tem isso como certo. Aí fica pro espectador que está ali, ele vai fazer esse julgamento. O que aconteceu? A mulher dele morreu, ele assassinou e mudou e se tornou um cara bonzinho, ele era um cara bonzinho que estourou, ou simplesmente ele era um cara que não aconteceu nada e ele não se preocupou em se defender para as pessoas que o acusavam disso, porque quando as pessoas falam, você matou sua esposa, ele nem sequer reagia, né, a isso. E o cara é um cara que era boina verde, que era, né, ele é o Capitão América do Tarantino, acho que é o mais próximo ali, ele é o Capitão América, só que as drogas que ele toma não é pra ele ficar forte, é pra ele fazer uma desconstrução muito interessante. E aí a gente tem o Leonardo DiCaprio, que acho que é uma das atuações do Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio é um grande ator, né? Eu demorei muito tempo para apesar do Titanic. Apesar do Titanic. Eu demorei muito tempo para reconhecê-lo como ator, porque como eu sou mais velho, eu vi muitos filmes, até do Brad Pitt, Tom Cruise e do Leonardo DiCaprio, que eram aqueles filminhos que a gente chamaria de boy band, se fosse uma banda de rock, né? E aí do boy band, pro cara chegar pra um Come Together, tipo como fez os Beatles, realmente é uma atuação muito segura. O Leonardo DiCaprio, ele é um personagem muito profundo, né? Porque ele tá em decadência. Tem uma passagem dele com o personagem do Al Pacino, que tá lá só pra falar pra ele, olha, você é um fracasso, sua carreira tá indo pro ralo, e a maneira como ele reage a isso é desconcertante, porque ele vai desabafar com o Brad Pitt, ele se derrota, assim, você vê o corpo dele inteiro, e assim, é curioso que tem as cenas de violência do filme, que a gente falou, né? Tem algumas cenas de violência. O filme todo ele parece um pouco lírico, porque assim, o Tarantino, ele retrata a história com aquele ideal hollywoodiano da década de 70, né? 69, 68, né? Enfim, é o final da década de 60. Ali era o Summer of Love, né? E ali você tem toda uma glamorização, então todos os personagens parece que tem um encantamento, uma nuvem, Quando vem as cenas de violência, que elas acontecem, né? Especialmente, eu vou citar 3 cenas que são mais realistas e que quebram um pouco essa estrutura, que é o Brad Pitt surrando. Aliás, sempre quando o Brad Pitt surra alguém, tá? Então, spoiler. O Brad Pitt surra um cara da Mason Family, né? Ele surra um dos caras que estragou ali o pneu dele. E tal, isso é bem, a violência é bastante brutal ali. Tem uma cena do Leonardo DiCaprio que ele frustrado por ser um ator ruim, e ali tem a decadência, o alcoolismo, o cara bebe muito e não lembra a fala, e ele se sente mal de estar numa fase de declínio da carreira, e vendo outras pessoas com as quais ele disputou o papel em determinados momentos e ganhou, e agora o cara tá sendo tipo escada desses caras e não tá conseguindo decorar as falas, ele se preocupa com a própria imagem, e ele entra no trailer, e aquela cena é muito interessante.
porque ele tá revoltado, ele olha pro espelho e o foco da câmera tá no espelho, então ele tá olhando para você. É muito interessante. E aí a cena final, que é a catarse do filme, né? Pra quem não sabe o que é catarse, tá, gente? Porque às vezes as pessoas jogam essas palavras no imaginário. Catarse é o filme do Rock, quando o Rock começa a bater. É basicamente isso, né? Ele apanha o filme inteiro, aí você fica... Quando ele começa a bater, é a catarse. No Karate Kid, é aquele chutinho no final, que é uma catarse muito pequena, tá? Eu tenho uma frustração muito grande. Eu queria que o Daniel San arrebentasse aquele cara, mas enfim, agora tem o seriado aí também, pra quem quiser ver. Mas a catarse é com a violência tarantinesca. Mas... E ela é construída, é aí que eu acho que está a maturidade que o Tarantino alcançou, que é uma coisa que sempre esteve ali nos filmes dele, mas que nesse é um pouco mais pronunciado, porque você sabe que a violência vai explodir, ele leva 10 minutos para fazer a violência explodir, ele vai devagarzinho, você sabe o que vai acontecer, você já conhece o filme do Tarantino, você tem... Tá escrito ali, tá tudo claro o que vai acontecer, mas quando acontece... E é realmente catártico, não sei se existe essa palavra. Sim, existe, então ele existe, eu queria ter inventado. Total. Você fica. Porque no momento em que eles estão fazendo aquele trajeto para entrar e invadir a mansão, tudo aquilo é construído. O Charles Manson encontra a personagem da Sharon Tate, aliás. Pra muita gente estranhou, por que o filme foca tanto na Sharon Tate? Tem uma cena do filme que eu considero a cena mais bela, acho, de todos os filmes do Tarantino, que é a atriz, a Margot Robbie, que fez a Arlequina, que é uma atriz que está em uma ascensão, que é belíssima. Ela vai ao cinema assistir a Sharon Tate de verdade. Ela vai ver o próprio filme, né? E aí muita gente falou assim, ali estava mostrando que a Sharon Tate era uma pessoa insegura. Não tive essa impressão em nenhum momento. Na verdade, ela estava ali para ver, porque a construção da Sharon Tate, a Sharon Tate foi uma atriz que ela foi preparada, ela teve todo um cenário para se preparar, ela foi escondida, entre aspas, pelas pessoas que a prepararam no tempo que ela estava se preparando para atriz, ela só fazia pequenas pontas, ela não protagonizava nada até ela começar a se envolver com o Roman Polanski, e aí a coisa, a carreira dela, né, coitada dela. Tem uma coisa interessante, adendo, o Polanski queria ela no Bebê de Rosemary, e o estúdio vetou. Não lembro o estúdio, o produtor, alguém vetou porque queria uma pessoa que tivesse mais nome no mercado, mais experiência, porque era um papel meio difícil. Nossa. E aí a Mia Farrow pegou o papel, mas o Polanski queria a Sharon Tate, seria o primeiro grande papel dela. E ali o Bebê de Rosemary tinha acabado de sair, o Polanski era o grande diretor de Hollywood por causa desse filme, que o filme era um frisson. A gente estava saindo do gênero de faroeste há pouquíssimo tempo e vem um Bebê de Rosemary na tua cara, assim, pau! Ali onde... É um Sgt. Peppers, assim, é um momento de reinvenção de Hollywood que tá rolando ali, e o Polanski tá na crista da onda. Mas a Sharon Tate não está no Bebê de Rosemary. Antes do Polanski das polêmicas, tá, gente? Tem polêmicas do Polanski. Antes, Polanski ainda era um cara tranquilo, sossegado. Ele era respeitado, e enfim, né? Ninguém sabia da predileção dele por pessoas muito jovens, né? Pois é. Por garotas muito jovens, enfim. E aí o que acontece? A Sharon Tate, ela entra no cinema, essa cena é muito bela, por conta do desempenho da atriz, que é maravilhoso, porque o Tarantino depois ele disse que quando ele fez a pesquisa, ele se apaixonou imediatamente pela Sharon Tate, porque tudo o que ele ouvia falar nas pesquisas, de pessoas que conviveram com ela, das biografias que ele leu, de tudo que ela era uma pessoa extremamente doce, que não se deixava levar pela beleza que tinha, porque era uma atriz extremamente bonita, até você comentou, que pelo contrário, ela até se incomodava de que as pessoas só julgassem pela beleza. E ela vai no filme, ela senta no cinema, ela está assistindo o filme e ela está super contente de ver que as pessoas estão reconhecendo ela pelo trabalho artístico e não pela beleza. E é muito, essa cena é muito bonita e faz parte dessa construção que te deixa angustiadíssimo. Angustiadíssimo. Você fica, putz, o que vai acontecer? Ali então assim, muita gente fala, por que ele focou tanto na Sharon Tate? Porque o filme é quase uma homenagem a Sharon Tate. E assim, é o Tarantino pegando tudo que era idílico daquela Hollywood, daquele cinema, porque o final do filme é o cinema velho e decadente, passando pelos portões
dessa modernidade, indo pro sonho, né? O personagem do Leonardo DiCaprio, quando os portões se abrem para ele, o Tarantino tá falando assim, olha, não interessa o que aconteceu, esse cinema tá salvo, aqui eu salvei ele. E a violência é muito interessante, foi outra coisa que a gente comentou, porque a gente conversou antes de fazer esse vídeo, a violência, é engraçado que a violência é a coisa mais realista do filme, e ela acontece nas partes em que o Tarantino contraria a realidade. Ele contraria a realidade porque ele quer marcar no imaginário das pessoas. Quando ele quer mentir pra você, ele apela pro realismo. Ele é incrível. E quando ele tá falando das pessoas reais, etc., ele vai mais pra um lado de uma caricatura, etc. Você vê tudo como uma bruma. Aliás, o personagem, você vai gostar muito de falar disso. O Bruce Lee, que você não sabia que estava no filme. Eu não sabia que tinha o Bruce Lee no filme. E você é muito fã do Bruce Lee. Eu sou muito fã do Bruce Lee. E aí você tem tudo quanto é fã do Bruce Lee. Não te incomodou, né? Nem um pouco. Mas por quê? Porque todo mundo que tá ali tá caricato. O Polanski tá caricato, o Steve McQueen tá caricato, todas as pessoas reais que aparecem de uma forma caricata. Por que o Bruce Lee não iria aparecer? É uma questão complicada, porque sim, ele sofria muito preconceito na época, era difícil você ser um ator asiático, era difícil você não ser um homem branco em Hollywood naquela época. Tem sim todas essas questões, mas obviamente é uma caricatura. O Tarantino também é um grande fã do Bruce Lee, já homenageou o Bruce Lee 1 milhão de vezes, adora os filmes. Inclusive no Kill Bill, e ameaça fazer o 3, né? O volume 3 do Kill Bill. Então, não me incomodou, é um pouco uma piada. E tem uma outra coisa também, aquela cena do Brad Pitt brigando com o Bruce Lee, aquilo é o Brad Pitt lembrando. Então, assim, aquilo de fato aconteceu ou aquilo é a versão que ele guardou na cabeça dele, que ele joga e maceta todo o carro? Foi mesmo assim ou não? Então, assim, não achei tão desrespeitoso quanto algumas pessoas. Mas eu queria voltar na Sharon Tate do cinema, porque tem uma outra coisa importante nessa cena, que são os pés da Margot Robbie, porque não dá pra fazer um filme do Tarantino e não mostrar o pé das mulheres, né? Pois então... aliás, tem muitos pés, e muita gente falou assim, por que tinham tantos pés sujos, né? Porque os pés sujos era como os hippies eram conhecidos, né? Toda vez que aparecia um hippie, a galera andava descalça, era uma coisa, e aí já é uma predileção, né, do Tarantino, tanto que naquela cena que o Brad Pitt é o cara mais bonzinho do mundo, porque tem uma menina de 17 anos que fala, ei, vamos fazer alguma coisa, e ele, quantos anos você tem? Ela, 18, ele, você tem um documento naquela época para provar? E aí, quando a menina deita, ela não depila o braço porque ela era uma hippie, era uma riponga, que pegava comida no lixo, ela tava toda essa parte. E assim, eu brinco que a erotização desse filme das mulheres é pés e bunda. Tem close de bunda, tem close de pé. Pé pro Tarantino, bunda pra quem é mais pra bunda, pé pra quem é mais pra pé. Mas a erotização do Brad Pitt assim, é como se o Tarantino falasse assim, homens são cachorros, então se mostra um pé e uma bunda, o cara já tá. Agora, a mulher, não. O Brad Pitt, ele é um homão da porra. É a única coisa que dá pra falar. Porque não é só o cara tirar a camisa. O cara coloca um cinto com um monte de bagulhos. Tem um momento meio Rambo ali, faz um parkour maroto e vai consertar a antena do amigo de boaça, tomando uma cerveja. A construção toda é daquele cara assim. O cara é perfeito. O cara tem uma beleza que é reconhecível. O cara tá numa forma física invejável aos 55 anos. O cara luta com o Bruce Lee. O cara bebe cerveja e sabe consertar uma antena. É uma desgraça, assim, para todos os homens restantes do planeta. Que ou o cara sabe consertar a antena, ou o cara tem aquele físico, ou o cara luta com o Bruce Lee. Os três juntos não tem condição, né? É muita coisa para um cara só. E ainda sendo o melhor amigo possível. Porque em todo o tempo que o Leonardo DiCaprio tá combalido, ele é o cara que fala, cara, isso é uma coisa. E agora tem uma gaguejada. Foi muito legal. Tem uma coisa que eu acho muito brilhante, que é quando o Leonardo DiCaprio volta da Itália, ele chega pro cara e fala assim, então, mano, eu vou ter que cuidar de mim, dane-se você. E o cara fala, beleza, vamos beber. Vamos beber? Vamos beber. O cara é muito... Tanto que assim, na cena da luta, que quando o Brad Pitt cai no chão, eu falo, você não vai matar o Brad Pitt, pelo amor de Deus, nesse filme. Não mate o Brad Pitt nesse filme. E acho que a gente pode falar da cena mesmo de... Tem aqueles momentos Tarantino do carro caindo, ele mostrando a setinha, Cliff. Tipo, o lança-chamas.
as referências aos próprios filmes. A gente tem, isso foi levantado por um outro nerd maldito que assistiu com a gente, que foi o Ingo. Será que o personagem do Brad Pitt é o personagem do Bastardos Inglórios? Pra quem gosta daquela teoria tarantinesca, que o universo do Tarantino só, né? Se passa todo, será que era, e ele só trocou o nome e foi viver porque ele era um herói de guerra, era tudo que se sabia dele. Em algum momento fala que ele era veterano da Segunda Guerra, né? Não sabemos, mas o que é muito bonito? O Tarantino, ele quer arrebentar com a família Manson, com esse mito do Charles Manson, tanto que o Charles Manson não aparece no filme, ele é um caipira que aparece tanto, e ele quer arrebentar principalmente com esses personagens, porque, cara, no julgamento, eles foram cantando, eles realmente eram uma seita, e os caras estavam uma seita regada a LSD, a teorias de satanismo, budismo e todas aquelas coisas. O Charles Manson, ele dizia para os seus seguidores que ele era a reencarnação de Jesus. Que os Beatles eram os profetas dele. Sim. As músicas dos Beatles eram profecias. Inclusive o disco branco, que ele entendeu de um jeito muito errado. Sim. Ele achou que o disco branco era um prenúncio de uma guerra negros versus brancos, e lá estavam os Beatles do lado dos brancos, e Helter Skelter era a música que ele roubou, né, dos Beatles para protagonizar essa chacina toda. Algumas pessoas... então, muita gente coloca Helter Skelter como a primeira música de hard rock, metal. Eu ouvi de hard rock. Ele tem elementos do metal na construção da música, ela tem toda ela tem toda uma estrutura do que foi conhecido metal depois, e o próprio Black Sabbath, eles reconhecem que Beatles influenciaram muito todo o trabalho que eles fizeram, eles lançaram praticamente no ano depois. É a obra mais violenta, mais pesada dos Beatles, a música mais pesada. É muito diferente. Bem diferente. E gerou e era aquela coisa do Revolution na cabeça do Charles Manson, da cabeça doente. E o Tarantino, ele desconstrói isso é muito interessante, porque o personagem do Brad Pitt, que em teoria enfrentaria o Bruce Lee, entra 3 caras na casa, pode estar com faca, arma, metralhadora, você tem a convicção de que ele daria conta daquilo. Porém, ele resolveu fumar um cigarro que estava embebido em ácido, e ele estava completamente louco. E não é gratuito. Porque o que o Tarantino queria ali era, primeiro, ridicularizar. Ele queria ridicularizar aquelas figuras. Porque entra o Tex, e aparentemente ele falava essa frase... eu sou o demônio a serviço. Sim, ele disse isso na hora que ele foi matar as pessoas. Então ele tinha essa coisa, aquela frase de efeito, e o Tarantino tá completamente louco, mas ele chega, olha e fala assim, vocês são reais? Não é uma pergunta à toa. Vocês são de verdade? Vocês são reais? E tipo, tá todo mundo, o quê? O que tá acontecendo aqui, né? Que é a hora que ele tá quebrando a realidade. E daí o cara chega e fala, eu sou não sei o que, serviço do diabo, não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara fala assim, não. Seu nome é mais ridículo que isso, é Rex? Aí a menina fala, mata ele, Tex. Ele, Tex, mano, e ele tá gargalhando daquela situação. Ali também tem a impressão que me passou ali, um pouco que o Brad Pitt já tinha percebido, obviamente, o tamanho da merda que estava dando, e ele estava desarmando as pessoas. Ele estava desarmando moralmente antes de desarmar fisicamente. Mas aquilo é o Tarantino desarmando moralmente. Também, e mostrando quão brega era aquilo, independente. Não, sim. Porque no fim do dia eram 3 moleque idiota, adolescente de 20 anos, babaca, entendeu? Não eram assassinos treinados. Não, eram 3 moleques idiotas. Então, assim, o Brad Pitt estava em outro nível, né? O Cliff estava em outro nível de... E a cachorra dele também estava em outro nível. A cachorra é um personagem interessantíssimo. Porque assim, nada é construído. Por exemplo, tem uma cena no começo do filme que o Leonardo DiCaprio está ali com um lança-chamas. E aí, quando essa cena aparece, parece o Leonardo DiCaprio como um ator estrela. Tá muito quente aqui. Você pensar, que coisa... Parece que a construção é pro lado, não. O lança-chamas, o que acontece? Os crimes do Charles Manson, por uma incompetência absurda da polícia de Los Angeles da época, né? A polícia, aconteceram 2 crimes, porque ele começou mesmo na cabeça dele o que ele chamava de uma revolução, foi esse assassinato, e um dia depois ele foi numa outra casa em que ele amarra, não sei se foi um dia depois ou 2 dias. No total, acho que eles chegaram a matar 7, 8 pessoas em uma semana. Então, e assim, mesmo eles colocando escritas em sangue e tal, a polícia, não, casos isolados, sabe?
E aí os caras foram presos por outras coisas, e uma das personagens confidencia, ela se torna íntima de uma menina na cadeia, que é a Susan, que é a personagem que mais sofre, e ela fala que ela teve um êxtase sexual quando esfaqueou a Sharon Tate. E é aí que a galera liga todos os pontos. Aliás, o Charles Manson é o primeiro cara condenado nos Estados Unidos por um crime que ele, em teoria, não cometeu, ele não foi a mão que assassinou, ele nunca matou ninguém, ele só induziu as pessoas a matarem, e sem que as pessoas entendessem o propósito dele. Porque foi uma coisa, ele morreu, tá, gente? Ainda bem, morreu. Morreu recente, né? Morreu 3 anos atrás. Perto do Dia da Consciência Negra aqui no Brasil. Tudo bem que é uma data aqui no Brasil, isso eu vi com o Pirula. O Pirula também fez um vídeo sobre o cara. Tem um monte de gente que fez vídeo sobre o cara. O Pirula fez, não por causa do filme, fez antes. Porque ele foi fazer um comentário no Twitter e o pessoal levou pro lado político. Ele só falou, a gente tem que tomar cuidado, isso é frase do Pirula, né, no Twitter que ele escreveu lá, para não criar outros desses psicopatas, porque a preocupação, e o exercício que o Pirula fez, né, se o Charles Manson existisse hoje, com rede social, página de Facebook, com esse afã que nós temos por adorar, se ele já é uma figura tão grande, cara, quando ele estava na cadeia, uma menina casou com ele. Uma menina foi lá e casou com ele. Tipo, uma menina de 20 e poucos anos. Então, o Guns N' Roses, aliás, o Charles Manson se envolveu com os Beach Boys, né? Com o Dennis Wilson. Sim. Beach Boys, o Dennis Wilson morou um tempinho ali no rancho. E aí, assim, o motivo até do crime é porque o cara que morava na casa originalmente, não sei se ele alugava uma mansão ali, era o produtor que recusou a carreira musical do Charles Manson, né? Tinha falado pro Charles Manson que ia lançar o disco, e aí voltou atrás, tinha uma confusão ali. Falaram que o cara era meio pirado e tal, enfim. E daí o Charles Manson, enfim, resolveu começar esse artifício todo, que o Tarantino desconstrói com lata de comida de cachorro na cara de um, bicuda na cara do outro, e aí a personagem da Susan, que é a personagem que fez essa confissão na cadeia, essa sofre, hein? Essa apanha, é mordida pelo cachorro, cai na piscina berrando como se ela estivesse num frenesi, e aí o Leonardo DiCaprio vai lá, ele pega o lança-chamas e torra a desgraçada que morra no inferno. E nesse momento, eu já tava... Eu tava assim numa... Porque assim, só de saber que a Susan Tate estava bem, eu sei que ela não estava, tá, gente? Mas só de saber que ela estava bem, ai, que alívio. A hora que abriu aquele portão que o Leonardo DiCaprio entrou, eu falei, ufa. E minha preocupação, o Brad Pitt morreu? Não, ele não morreu, não. Ele só deu uma tombadinha ali, porque tinha uma faca ali, né? Enfim, né? Tinha que tirar aquela faca de lá. Era bom. Quer dizer, no fim, até um dos finais, assim, dos filmes do Tarantino é um final muito doce, né? Doce, porque ele faz essa coisa do resgate, da homenagem ao cinema. Eu confesso que eu quase aplaudi, mas eu percebi que se eu fosse fazer isso na sessão que a gente estava, eu ia fazer isso sozinho, porque a gente foi numa sessão de hora do almoço. Mas o cinema não estava super lotado, mas estava cheinho, e me passou a impressão de que muita gente ali tinha as referências, porque a galera tava rindo da construção, da forma como a coisa era feita. Ele não estava rindo das piadas óbvias, né? E assim, a cena de violência, nossa! Assim, é engraçado que é um dos filmes talvez menos violentos, eu não sei se é menos violento. Se você, assim, as violências são isoladas, o filme todo tem uma construção. Você pega Pulp Fiction, tem uma cabeça explodindo, a cada 10 minutos tem alguém dando tiro em alguém. E não é o caso ali no Era Uma Vez em Hollywood. A violência é muito contida, talvez por isso que ela seja tão surpreendente, porque toda vez que ela explode, você pula da cadeira. O filme não tem essa atmosfera de ultra-violência, ela vem do nada. Isso é uma diferença dos filmes anteriores do Tarantino. Desde o Cães de Aluguel até... Sim. E assim, recomendadíssimo, mas gente, é importante ter as referências. A experiência é outra. E é um filme que talvez seja um filme para você assistir mais de uma vez. Não é um filme para ver uma vez só, porque é um filme que você, vendo outras vezes, com mais referência, com mais estudo de atores e tal, você vai ter uma experiência ainda melhor. Principalmente eu que vou assistir relaxado, porque confesso que eu estava tenso do começo do filme até a hora que a lata de comida de cachorro voou na cara da galera. Foi ali que minha tensão começou a diminuir. E quando o Brad Pitt estava vivo, eu torci muito pro Brad Pitt. Pra mim ele é protagonista do filme. Aquela parte que o Brad Pitt visita o rancho, aquilo também... nos filmes anteriores do Tarantino tinha morrido meia dúzia ali, né? Então o fato da coisa ali acabar com quase nenhuma violência,
que é uma cena muito mais de suspense. Tem um suspense ali que é gigantesco. E ali ele mostra como a coisa funcionava e ele tá, né? E ele tá relaxado. Sim. A postura dele, o jeito dele, a maneira como ele está interagindo ali, ele está absolutamente relaxado e ele também está atento. Ele se liga muito rápido em tudo que está acontecendo ali. É impressionante. É um filme, olha... É realmente impressionante como os personagens se destacam e como é bom vê-los morrer. Principalmente aqueles malditos. É sério, gente. E assim, a Sharon Tate, olha, essa atriz poderia ganhar uma indicação por esse filme, mesmo fazendo um papel tão fugaz, assim. Eu não diria que o papel é fugaz. Cara, que não, beleza. não é fugaz, não. Que encantamento. Ela é belíssima. A hora que ela tira a foto do lado do pôster, que ela faz aquela carinha, você olha e fala, nossa, cara. As pessoas falavam da Sharon Tate... Ela estava grávida, tá? Isso é importante. De 8 meses e meio, né? Tipo, ela ia ter o filho na semana seguinte. Mas as pessoas falavam muito dela que ela tinha uma coisa etérea, né? Não era aquela beleza de mulherão de paratrânsito. Não, ela era tipo uma aparição, ela era era um outro tipo de coisa. E acho que a Margot Robbie pegou isso muito bem. Porque ela, obviamente, ela é super, super bonita, mas não é só a beleza, é o jeito, é a doçura, é a atitude perante a vida, né? que acho que a Margot Robbie pegou direitinho. Então, gente, assim, corram assistir esse filme. É vale filme pra ver no cinema e pra ver com todas as referências possíveis. Eu acho que é isso, né? Acho que sim. Podemos encerrar por aqui, passar o letreiro aí com o japonês da edição, não acho que vai ter letreiro, espero que não tenha letreiro, e seguramente não vai ter cenas pós-crédito, e é muito legal que a Vivi está aqui assim, falando assim, ó, não, para de inventar, tá bom? É isso, um abração pra todo mundo, e semana que vem deve ter vídeo.